Declaro aberta, então, a 5ª reunião do grupo de trabalho, destinado a analisar e debater temas relacionados ao sistema de governo semipresidencialista. Encontra-se à disposição dos senhores deputados a ata da 4ª reunião, realizada no dia 13 de abril de 2022. Declaro dispensada, então, a sua leitura nos termos do ato da mesa número 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la, coloco em votação, então, a ata. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. A ordem do dia de hoje prevê a realização de audiência pública em atendimento aos requerimentos de número 1, de minha autoria, e da deputada Margarete Coelho, de números 16 e 17. Com o objetivo de debater o tema Sistema de Governo Semipresidencialista e a deliberação de requerimentos. Informo que participarão da audiência pública como palestrantes a doutora Lara Mesquita, pesquisadora no Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas, que se encontra presente aqui conosco no plenário. Por videoconferência, temos o doutor Nelson Juliano Cardoso Matos, professor da Universidade Federal do Piauí, e também a doutora Marina Costa Lobo, investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Esclareço aos senhores parlamentares, aos senhores membros do Conselho Consultivo e aos senhores expositores que a reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pela internet e todo o conteúdo permanecerá disponível na página do grupo de trabalho por tempo indeterminado e poderá ser utilizado pelos serviços de comunicação da Câmara Federal na sua íntegra ou em parte para a produção de reportagens, documentários e afins. Para o bom andamento dos trabalhos, cada expositor terá até 15 minutos, prorrogáveis, evidentemente a juízo aqui das possibilidades do coordenador, não podendo ser aparteado. Após todas as exposições, abrirei a palavra aos parlamentares e membros do Conselho Consultivo por até 3 minutos cada, seguindo a ordem dos inscritos, intercalando-se a fala entre deputados e membros do Conselho. Os deputados poderão se inscrever pelo aplicativo Infoleg, os membros do Conselho Consultivo poderão se inscrever em lista disponível na secretaria. Se presentes no plenário ou pelo chat da plataforma Zoom, se presentes virtualmente. Será facultada a manifestação de representantes de entidades da sociedade civil organizada em todas as audiências, desde que a solicitação seja encaminhada ao e-mail do colegiado gt.semipresidencialista@câmara.leg.br, com antecedência de pelo menos 2 horas antes do horário marcado para a reunião. A manifestação pela plataforma Zoom será limitada a cerca de 3 entidades por audiência pelo prazo de até 2 minutos. Informo ainda que a presente audiência é interativa pela plataforma E-Democracia, disponível no sítio da Câmara dos Deputados. Assim, qualquer cidadão cadastrado poderá dirigir perguntas ou sugestões dirigidas aos expositores e a este colegiado, que poderão ser selecionadas para serem lidas ao vivo ou respondidas posteriormente. Ao final, os expositores poderão, então, responder ou comentar as interpelações. Feito, então, esses esclarecimentos, vamos dar início à nossa audiência. Gostaria de chamar, então, para compor aqui a mesa conosco, a doutora Lara Mesquita, da Fundação Getúlio Vargas. Encontra-se conosco também aqui o deputado Marcel Van Hatten. Estou só saudando a sua presença. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Doutora Lara Mesquita, então, passo a palavra à senhora, então, por 15 minutos. Ligou? Ah, ótimo. Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo o honroso convite, cumprimentando os nobres deputados, os membros desse grupo de trabalho e os meus colegas professores Nelson Juliano e Mariana Lobo e todos que nos acompanham.
Entre os especialistas, tanto na ciência política, meu campo de estudo, quanto no direito, não existe um consenso sobre superioridade absoluta de sistemas de governo, e nem sobre a superioridade no que diz respeito a dar mais estabilidade à democracia em relação a um sistema ou outro. Nós temos casos de transições, rupturas democráticas, ocorrendo sob qualquer um dos sistemas de governos que nós conhecemos. O presidencialismo, o parlamentarismo e também sobre os sistemas semipresidencialistas. Acho que os casos das repúblicas do leste europeu são bons exemplos para a gente ter em mente. Não vou me repetir muito para não sobrepor demais a minha fala do professor Otávio Amorim, mas é sempre bom lembrar que, quando a gente fala em regime semipresidencialista, a gente está falando em duas coisas diferentes. Bom, como qualquer instituição, o diabo mora nos detalhes, né? A gente adota um nome único para uma nomenclatura, mas existem variações internas. E seria muito importante que a gente tenha clareza dessas diferenciações e das consequências esperadas em cada um desses sistemas. Os sistemas em que o Congresso, os sistemas em que o primeiro-ministro e o gabinete prestam contas tanto ao presidente quanto ao parlamento, que é um sistema um pouco mais conflituoso, porque fortalece demais o presidente, e um sistema onde a prestação de contas, a fidelidade, a dependência se dá apenas com relação ao parlamento. Esse é o sistema português e que a doutora Mariana poderá apresentar de maneira com muito mais competência do que eu. Então, também não vou me alongar sobre ele. E eu acho que a grande questão aqui que a gente tem que pensar é qual é o arranjo que se propõe debater no Brasil e, mais do que isso, por que a gente precisa de uma reforma do sistema de governo. O deputado Samuel, em diversas ocasiões, já disse que acredita que isso aumentará a responsabilização do parlamento sobre as políticas públicas. Acho que essa, resumindo, seria talvez a principal justificativa, mas a gente corre um sério risco de caminhar para um sistema que acentue ainda mais os problemas de governabilidade que a gente já experiencia sob um regime presidencialista, dada a excessiva fragmentação partidária presente no legislativo brasileiro. Então, a minha fala aqui hoje, ela pode ser resumida numa frase que é: vamos esperar a consolidação da última reforma eleitoral, que tende a diminuir a fragmentação partidária, entender como o nosso sistema vai responder a um parlamento menos fragmentado, que possibilite ao executivo a formação de coalizões menos heterogêneas e aí a gente precisa fazer um diagnóstico. A nossa democracia respondeu bem a essa reforma, uma reforma implementada de forma bastante cautelosa, né? Ela está sendo implementada de maneira... Ela vai aumentando a cada ano. A gente começou com a cláusula de desempenho, a gente tem o fim das coligações, tem um debate importante para ser feito sobre a inclusão do fundo eleitoral na cláusula de desempenho, porque hoje ele está fora da cláusula de desempenho, e é uma coisa importante para contribuir nessa diminuição da fragmentação legislativa. E aí, sim, a gente vai poder pensar, bom, ainda cabe essa discussão sobre um redesenho institucional do nosso sistema de governo? Se sim, qual é o modelo mais adequado para a realidade do Brasil naquele momento? Porque, por mais que a proposta hoje, né, todo o debate público fala em uma mudança de sistema apenas
a partir de 2030, a gente vai estar desenhando uma engenharia, a gente vai estar desenhando um arranjo institucional sem saber qual é o contexto no qual ele vai ser implementado exatamente. Porque o nosso sistema está passando por uma série de mudanças por conta das reformas eleitorais que ainda não estão consolidadas. Então, pode ser que a gente desenhe instituições agora, com tanta antecedência, que não casem que não sejam as melhores, as que respondam de maneira mais adequada à realidade que nós vamos estar vivendo daqui a 8 anos. E é por isso que eu acho que é um debate relevante, merece ser feito, não pode ser interditado, mas que deveria ser feito a partir de um momento de maior estabilidade, tanto estabilidade democrática e de confiança nas instituições democráticas, quanto estabilidade da composição parlamentar, porque tudo indica que vamos passar por esse processo de maior racionalização e diminuição da fragmentação parlamentar nos próximos anos, o que é algo positivo e, pelo menos do ponto de vista de nós, analistas da ciência política, muito desejado. Nós acreditamos que a diminuição dessa fragmentação é importante, tanto do ponto de vista do executivo, de formação de coalizão e implementação de agenda, como do ponto de vista do eleitor, de compreender quem são seus representantes, o que eles defendem e qual é o alinhamento político deles. Isso vai ajudar a diminuir essa massa de políticos e de partidos que o eleitor não consegue entender muito bem para que lado vai. É claro que, numa democracia consensual, para citar aqui um termo do professor Liebhardt, como é geralmente classificada a democracia brasileira, a gente sempre vai ter partidos políticos que vão compor, que estão no centro do espectro e que tendem a compor todos os governos e garantir uma certa continuidade, e não é isso o problema, e não há nenhuma crítica de fundo nisso. Mas acho que a questão é aumentar a racionalidade para o eleitor, para a sociedade, para o andamento dos trabalhos legislativos e também para o funcionamento do executivo. Qualquer que venha a ser esse executivo mais à frente, ele vai ser beneficiado de um legislativo menos fragmentado. E, reforçando o meu ponto, a questão é desenhar uma instituição agora que vai responder, que vai operar sob um desenho que não está consolidado, né? A gente ainda não tem clareza do que vai ser o Poder Legislativo em 2030, quando a cláusula de desempenho chegar a 3%, quando o fim das coligações já vão estar operando algumas eleições e se espera que a gente tenha um contexto mais racionalizado. Acho que tem 2 pontos importantes também para abordar, antes de finalizar, e que eu posso fazer de maneira bastante rápida, porque também já foram apresentados por esse grupo de trabalho. Um ponto é, ainda que a gente adote um sistema em que a prestação de contas do primeiro-ministro e do gabinete se dê ao parlamento, se cabe ao presidente da República, eleito diretamente pelo voto, a chefia das Forças Armadas, e a chefia das Forças Armadas num contexto histórico e num contexto atual, né, como nós estamos vendo atualmente, em que as Forças Armadas se arvoram como os defensores da democracia e elas respondem ao presidente, isso pode empoderar de sobremaneira o presidente da República e gerar um conflito institucional e não o apaziguamento que se espera com a adoção do semipresidencialismo. Eu posso ter um presidente excessivamente fortalecido por ser o chefe das Forças Armadas. Isso não é uma questão menor no contexto brasileiro, dado a nossa experiência histórica e dado o que a gente tem visto acontecer recentemente no país. Por fim, devemos pensar sobre qual é o ganho para a nossa democracia e para a pacificação de conflitos da adoção de mais uma camada de poder de veto. Hoje, a gente tem o sistema de freios e contrapesos, executivo e legislativo, a gente tem o judiciário cada vez mais atuando como um ator de veto poderosíssimo,
A gente sabe que hoje o Supremo é acionado a todo momento como um ator de veto para interferir na implementação de políticas públicas, na validação de decretos de leis, de leis aprovadas, muito mais do que nós víamos quando a Constituição de 88 foi desenhada, e na experiência inicial da democracia brasileira, ter aumentado o protagonismo do judiciário como poder de veto, e agora nós vamos ter mais uma instância de poder de veto, que é esse executivo dividido em duas cabeças. Então, o quanto isso não pode ser vir atuar, ter uma consequência contrária, um efeito contrário ao desejado com essa mudança, e ao invés de contribuir para pacificar as relações entre o Executivo e o Legislativo e tornar o sistema mais fluido, sim aumentar uma esfera de conflito. Desculpa, eu perdi o controle do meu tempo. Ok. Então, e claro, o que, para finalizar, o derradeiro ponto é em se avançando o debate sobre a mudança de sistema de governo, a gente precisa pensar qual é o desenho institucional que nós vamos adotar para evitar grandes crises institucionais devido a governo de coabitação. A gente sabe que, num contexto de sistema multipartidário como o brasileiro, onde não existe nenhum partido majoritário, existem sistemas multipartidários com partidos majoritários, ou com partidos muito grandes, o que não é o caso do Brasil. Então, existe uma grande probabilidade da regra ser governo de coabitação. Os eleitores elegendo um presidente de um partido e o legislativo aprovando um primeiro-ministro, porque, por mais que ele seja indicado pelo presidente, o presidente só pode indicar alguém que tem apoio da maioria legislativa. A gente tem as experiências do Peru e da França, que nos ensinam muito sobre, de Portugal e da França, que nos ensinam muito sobre isso. Então, qual é o nosso mecanismo de proteção para evitar rupturas institucionais em decorrência da alta frequência ou da alta probabilidade de governos de coabitação? A gente vai cair num cenário de paralisia institucional, a gente vai passar longos períodos sem conseguir indicar um primeiro-ministro, como acontece na Bélgica, é um país parlamentarista, não semipresidencialista, mas é uma experiência que a gente precisa olhar com atenção. A gente viu recentemente Israel também, com muita dificuldade de formar governo, e o nosso sistema multipartidário está mais próximo desses casos. Então, se nós formos caminhar para essa mudança institucional, a gente precisa que o desenho institucional, de alguma maneira, reflita uma maneira de solucionar esse impasse e não fazer com que a instabilidade, a dificuldade de formar governo contribua mais para uma ruptura institucional do que para a pacificação dos conflitos. E é sempre bom lembrar, é ótimo a gente olhar para Portugal e para a França, mas a gente não pode esquecer do caso do Peru. Talvez o caso peruano se aproxime muito mais da realidade, da experiência democrática brasileira, do que as experiências francesas e portuguesas, que são experiências, são sempre referências na literatura quando a gente vai estudar, mas o Peru mostra que nem está aqui do nosso lado e evidencia que esse sistema nem sempre dá certo e pode, sim, gerar crises institucionais muito graves. Então, com isso, eu encerro a minha fala. Acho que respeitei o tempo, agradecendo mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Muito obrigado à doutora Lara, então. E agradecer a presença do Henrico também, está aqui conosco, o Marcel, que estava aqui, e o Silvio Costa também, deputado, estava aqui conosco. Vou, então, passar diretamente a palavra ao doutor Nelson Juliano Cardoso Matos, que está por videoconferência. Tem a palavra por 15 minutos. Boa tarde.
Muito obrigado, deputado Samuel Moreira, pelo convite. Estendo este agradecimento à deputada Margarete Coelho. Queria parabenizar a presidência da Câmara, o presidente Arthur Lira, pela iniciativa desse grupo de trabalho. Queria também fazer a saudação à professora Lara, à professora Marina, ao ministro Jobim, à equipe do grupo de trabalho que, de forma tão eficiente, acolheu esta minha chegada. Eu fiquei muito feliz com a exposição da professora Lara, porque eu estou indo ao seu encontro. As preocupações que ela apresentou, eu estou compartilhando. Compartilho dessas preocupações, sobretudo da cautela e da prudência na hora de modificarmos o sistema de governo. Não se pode esquecer que, e a professora Lara muito bem apresentou, por si só, nós não temos nenhuma garantia de sucesso pelo parlamentarismo, pelo presidencialismo, pelo semipresidencialismo. As Américas, de maneira geral, têm uma larga experiência presidencialista e nenhuma experiência, ou quase nenhuma experiência parlamentarista, ou muito distante do ponto inicial do presidencialismo, ao contrário da Europa. Neste mesmo sentido, é importante destacar como o semipresidencialismo na Europa, que é o que nós geralmente usamos como referência de comparação, migram do parlamentarismo para o semipresidencialismo. Portanto, procuram corrigir problemas que, para eles, é do parlamentarismo. Uma proposta de adoção do semipresidencialismo no Brasil, ou mesmo do parlamentarismo no Brasil, ela tem a pretensão inversa de resolver os problemas da nossa longa experiência presidencialista. E digo isso exatamente para ressaltar a cautela que precisamos ter de usar a experiência europeia, seja portuguesa, seja russa, seja francesa, para o nosso caso, já que os objetivos lá eram outros. Portanto, lá, por exemplo, o fortalecimento do presidente é uma ação em oposição às consequências instáveis de um presidente fraco. O que aqui se quer é o movimento, ou pelo menos quando se discute semipresidencialismo, é o movimento oposto. É o movimento de enfraquecimento presidencial. E a cautela merece na medida em que não sabemos como o que foi pensado, o que está sendo proposto, efetivamente se aplicará. Eu não preciso citar exemplos tão comuns aqui no Brasil de que as propostas os desenhos estabelecidos e aprovados não acontecem como foram pensados. A nossa habilidade de reconstruir tudo isso mostra que nem sempre, não combinar com os inimigos, com os adversários, o resultado nem sempre é o que parece. Eu queria também ressaltar alguns aspectos que a mim parece que atrapalham um pouco o debate. O nosso apego aos nomes, o nosso apego ao que eu vou chamar de problema semântico, o nosso apego aos nomes, às vezes, atrapalha demasiadamente. Vejam, o presidencialismo ele é desenhado nos Estados Unidos sem ser presidencialismo. A teoria veio depois, a classificação veio depois, a sistematização veio depois. Ele estava ali para resolver problemas reais. E mais, problemas reais projetados para durar no tempo. O parlamentarismo, que é um outro modelo, ele também primeiro acontece, depois é que ele é classificado, depois é que ele é caracterizado,
Depois é que se dá nome para ele. Eu estou me referindo ao caso inglês. E o semipresidencialismo também. Não por outra razão, o semipresidencialismo não tem originalmente esta tipologia. Originalmente, e talvez para muitos ainda hoje, ele é parlamentarismo. Uma variação do parlamentarismo, mas ainda assim parlamentarismo. Quero dizer isso para o nosso apego com os nomes e sair de um ou entrar no outro parece que causa mais problemas do que solução. Resolvemos do ponto de vista teórico, mas do que nos interessa, que é do ponto de vista prático, não nos serve. Por isso é que a academia contribui, esse grupo de trabalho e os pesquisadores convidados são valiosos, mas é quem tem experiência política, é quem sabe como o jogo funciona, é quem tem um espírito de estadista, é que tem que decidir qual é o desenho preciso. Coisa que a academia, por um distanciamento normal, natural, nem sempre, na verdade, geralmente, não é capaz de fazer o desenho perfeito. Além do que, as interseções são tantas, e são tantas, que nem na academia, muitas vezes, se consegue devidamente classificar. São tantas variações de parlamentarismo, são tantas variações de presidencialismo, são tantas variações de semipresidencialismo, que elas se sobrepõem constantemente. Tudo isso para lhes dizer que, talvez, ou melhor dizendo, tudo isso para dizer que os detalhes é que importam. Há uma passagem muito interessante naquele texto famoso de Tobias Barreto sobre poder moderador, e ele dizia, mas esta discussão não faz sentido. O que se chama de poder moderador é o que os ingleses fazem há muito tempo e eles chamam lá de parlamentarismo. Vamos lá listar as atribuições. Ou seja, é nos detalhes, para repetir a expressão que a professora Lara mencionou, é nos detalhes são os detalhes que importam. Por exemplo, e eu vou ressaltar alguns para ver a dimensão da controvérsia da mudança do nosso sistema. E diria, inclusive, que há várias experiências na América do Sul do que geralmente se chama de presidencialismo atenuado. São elementos parlamentaristas para corrigir de forma muito precisa, ou corrigir, ou aperfeiçoar o presidencialismo. E aí me parece que para resolver problemas reais nossos. E aí me parece, por exemplo, que precisamos também definir qual é o nosso problema. O nosso problema é a instabilidade política, o nosso problema é a hipertrofia do presidente da República, o nosso problema é um incentivo a eventuais relações de permuta, de clientelismo ou de coisa assim, porque a depender do problema que queremos resolver, a solução também será diferente. Vou trazer aqui 3 aspectos disso que eu chamei de presidencialismo atenuado. Senhores, enfim, o primeiro deles é termos um primeiro-ministro e um gabinete, ainda que não possam ser demissíveis, ainda que não precisem ter um voto de censura do Congresso. Distancia o governo do presidente, e o presidente tem facilidades para trocar o governo e, portanto, esse distanciamento o permite a fazer mudanças na sua política sem traumas maiores. O cargo, e aí nós vamos ter a experiência chilena, a experiência uruguaia, a experiência argentina, com cargos similares ao do primeiro-ministro. Portanto, seria um parlamentarismo sem moção de censura, ou um semipresidencialismo sem moção de censura. Ou ainda, que é podermos ter uma moção de censura, sim, isolada, com uma maioria qualificada,
sem necessariamente trazer todo o jogo para uma mudança tão radical no regime. Mais uma vez, por isso eu fiquei muito feliz com a fala que me antecedeu, não podemos esquecer os exemplos recentes de instabilidade política no parlamentarismo e que uma eventual incorporação do semipresidencialismo, a depender da sua variante, também corre riscos. O exemplo recente da Espanha, o exemplo recente da Itália, o exemplo recente de Portugal, antes desta última votação, o exemplo um pouco mais distante de Israel, de instabilidade política, basicamente por uma incapacidade de produzir maiorias, devem ser repensados. Seria uma experiência que nunca enfrentamos. E, por isso, é preciso ter isto em conta. Mas vamos nos ater ao semipresidencialismo e eu vou listar uma infinidade de perguntas, e são poucas, na verdade. Vou apenas começar essas perguntas, que são nos detalhes, e não na fórmula semipresidencialismo, que parece que é o importante. O presidente da República será eleito pelo voto direto? Parece que isso é até consensual. Mas qual o seu mandato? Será um mandato longo? Será um mandato curto? Será um mandato coincidente com o dos deputados? Veja que, no caso francês, quando temos uma eleição parlamentar imediatamente depois da eleição presidencial, isso induz a uma maioria presidencial. E quando isso não aconteceu, nós tivemos os episódios da coabitação, que não sei, por exemplo, se a primeira coabitação no governo, na presidência Mitterrand, foi realmente algo que valeu a pena. Os mandatos coincidentes são bons ou os mandatos diferentes são os melhores? Os ministros devem ser deputados? Os ministros não podem ser deputados? Os ministros que pedem licença do Congresso têm o direito de frequentar o Congresso, de participar dos debates ou não? Há uma infinidade de questões como essa. Me preocupa enormemente a coabitação. Se teremos a capacidade da segunda coabitação dos franceses. Porque a primeira coabitação, não sei se foi um desenho eficiente. Como o presidente pode conviver com um primeiro-ministro inimigo seu? Ele vai aceitar isso? Ele vai reagir? Ou nós teremos uma outra... O primeiro-ministro, ele pode ser demitido pelo presidente ou só pelo Congresso? É preciso ter o voto de investidura ou só vamos vigorar com o voto de desconfiança? Porque, especialmente, como é muito comum, e eu sei que estou um tempo terminando, eu sei que é muito comum que se guarde um tempo em que o gabinete não pode cair. Mas a Itália participou de um evento desses, logo no início ou no final, que produziu a falta de governo exatamente por conta desses detalhes. A confiança tem que vir das duas casas, ou é só da Câmara Baixa? Ou é do Congresso reunido com deputados e senadores? Esses detalhes fazem toda a diferença. Lembrem que no modelo imperial, parlamentarista, o Senado tinha sua estabilidade. Mesmo a Câmara parada para as eleições, o Senado continuava mantido intacto diante disso. Enfim, nos 30 segundos que me restam, eu queria ressaltar a ideia de Giovanni Sartori, que não pode ser ignorada, que é a ideia de pêndulo. A ideia basicamente era, ele tinha uma enorme desconfiança do parlamentarismo nas Américas. Mas ele achava que quando o sistema da Assembleia, o sistema do parlamento não funcionava, nós podíamos nos acudir num retorno ao sistema presidencial. Meu tempo acabando, eu vou a enfatizar ao que me parece que é o mais importante. Cautela.
etapas. Talvez a proposta não precisa ser executada imediatamente, integralmente, mas experiências que vão sucessivamente sendo incorporadas. Por exemplo, a lúcida proposta de termos, agora eu não me recordo o nome, um ministro coordenador por um tempo enquanto nos adaptamos com o sistema e mesmo descobrirmos que esse sistema pode não dar certo e voltarmos atrás. Eu agradeço novamente pela honrosa oportunidade de falar. Não tudo que queria, porque organizei mal o tempo, mas parabenizo novamente ao deputado Samuel Moreira e ao presidente Arthur Lira por esta iniciativa. Muito obrigado, Dr. Nelson Juliano Cardoso Matos. Obrigado por sua exposição e com certeza teremos oportunidade no debate de ouvi-lo mais uma vez. O prazer de ouvi-lo aí, muito bom. Então eu passo agora diretamente também a palavra para a doutora Marina Costa Lobo, que é investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Boa tarde, muito obrigada ao deputado Samuel Moreira. É um gosto para mim, uma honra estar aqui convosco, ainda que virtualmente. Tenho pena de não poder estar presencialmente aí em Brasília, mas é uma honra este convite e poder partilhar convosco algumas reflexões sobre o sistema semipresidencial. Eu preparei um PowerPoint para me organizar brevemente e, portanto, deixem-me só compartilhar a tela. Estão vendo? Conseguem ver? Todo mundo? Tudo bem? Ok. Sim. Então, vamos lá. Eu tenho 4 objetivos nesta breve apresentação, que seria, em primeiro lugar, apresentar brevemente o semipresidencialismo, sua definição e a forma como ele se propagou nas últimas décadas, enquanto sistema de governo. Depois centrar-me na questão da governabilidade, que é uma questão que foi muito abordada pelos meus anteriores palestrantes neste painel comigo, nesta audiência comigo. Focar o caso português de semipresidencialismo, que já aqui foi bastante falado como um caso de sucesso, mas que tem as suas particularidades. E, enfim, no último ponto, se conseguir lá chegar, comentar brevemente a proposta do deputado Samuel Moreira, que foi apresentada, a que eu tive acesso. Já foi aqui dito, o semipresidencialismo é difícil de definir. Começa por ser definido pelo Duverger e depois pelo Sartori de um ponto de vista funcional. E é só com Robert Elgee, infelizmente já falecido, que se chega a uma definição de semipresidencialismo que é estritamente constitucional. E, portanto, ele estipula, o que ele propõe é que se defina semipresidencialismo como sendo um sistema de governo onde existe um Presidente da República eleito de forma direta, que partilha poder com o Primeiro-Ministro, um governo que estão dependentes do poder legislativo. E esta é uma definição consensual, mas dentro desta definição consensual cabem muitos sistemas de governo com uma grande variabilidade do ponto de vista do seu funcionamento. E aí 3 fatores são chave para explicar as diferenças nesse funcionamento. Por um lado, a forma como esse regime semipresidencial nasceu, as suas condições genéticas, e cada caso é um caso, os poderes constitucionais das principais instituições, e nomeadamente do Presidente da República, isso é absolutamente central, e em terceiro lugar o contexto político, o contexto partidário, o sistema partidário, que já foi muito falado aqui pelos meus colegas, e a relação que o Presidente tem com essa maioria parlamentar, com esse sistema partidário. Sendo um sistema muito que tem uma grande variabilidade, o semipresidencialismo assumiu uma forte, foi muito escolhido nesta terceira vaga da democratização, tem sido muito escolhido, e na Europa em especial, portanto, sobretudo a partir da queda do Muro de Berlim e da democratização da Europa de Leste, mas não só, ele tem surgido realmente como uma escolha preferencial em muitos países de sistema de governo.
os estudos de ciência política existentes que olharam para a comparação da governabilidade dos 3 grandes tipos de regime, presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo, tal como já foi referido aqui pela colega primeira a falar, a professora Lara, de facto, quando comparamos os regimes, não há conclusões inequívocas. Mesmo assim, é bom dizer que há uma inclinação de que o presidencialismo é um sistema de governo mais instável do que o parlamentarismo, portanto, quando se comparam esses 2 grandes sistemas de governo, de facto o presidencialismo é onde se encontra o maior número de derrubos democráticos e também maior número de crises políticas e bloqueios institucionais. Quando se compara o presidencialismo com o semipresidencialismo, aí já não há tantas certezas. Mas globalmente considerado, o semipresidencialismo, segundo estes estudos que aqui estão citados, não se distingue verdadeiramente do presidencialismo. Porquê? Então, o que é que explica a variabilidade da governabilidade sob o semipresidencialismo? São 2 fatores essenciais, para além da questão da genética, é os poderes presidenciais e o contexto partidário. Ou seja, o chapéu de chuva do semipresidencialismo é muito variado. E então temos que pensar que há semipresidencialismos que têm mais tendência para a crise política e há outros que têm mais tendência para a estabilidade. E focando nesta questão dos poderes presidenciais, e algo que já foi também referido, penso eu, pelo professor Otávio Amorim Neto, um poder em particular é muito importante, que é a relação do Presidente da República com o Primeiro-Ministro. E tal como os colegas disseram, realmente o diabo está nos detalhes, não é? Então, no caso, nesta relação do Presidente da República com o Primeiro-Ministro, há a possibilidade, a relação pode passar pelo facto do chefe de Estado demitir livremente o chefe de governo. Quando temos essa possibilidade, a Constituição oferece essa possibilidade, estamos perante um regime presidente parlamentar. Quando estamos perante um regime quando isso não é permitido, quando o chefe de Estado não pode demitir o primeiro-ministro, estamos num regime presidencial. E aqui eu enganei-me aqui a colocar a questão da governabilidade, portanto, são aqueles regimes onde o presidente não pode demitir o primeiro-ministro que tem melhor governabilidade. Ok. E, portanto, esta capacidade do Presidente da República demitir ou não o Primeiro-Ministro e o Governo é definidora da natureza do semipresidencialismo. Porquê? Porque ela vai determinar o padrão de autoridade que existe nas relações entre chefe de Estado e chefe de Governo e Assembleia. Quando existe uma dupla dependência do governo, que tanto responde perante o Primeiro-Ministro, como responde perante o Parlamento, a Assembleia da República, cria-se uma ambiguidade em relação ao padrão de autoridade. Não se sabe quais são as eleições que verdadeiramente determinam a formação do governo. Pode ser a Assembleia, mas também pode ser a Presidência. E, em segundo lugar, cria incentivos para que o próprio Presidente da República aumente o seu poder demitindo um governo, para formar outro que seja mais do seu agrado. Portanto, vai haver aí um bloqueio institucional ou não? A Constituição não diz nada sobre isso. O contexto partidário é que vai definir se vai haver um bom entendimento entre Presidente e Governo ou não, mas o poder presidencial de demitir o governo já de si é um incentivo a que essa relação não seja a melhor. E aí o caso português entra na história, realmente entra nesta história, porque o caso português é interessante porque a nossa Constituição de 1976 começa por ser do tipo presidente parlamentar e depois evolui para um modelo premier presidencial. Eu vou aqui muito rapidamente passar isto é uma lista dos poderes presidenciais em 76, portanto tínhamos e temos um presidente eleito por sufrágio universal direto, existia um Conselho da Revolução que era constituído apenas por militares e que funcionava como um tribunal constitucional e que também tinha poderes executivos sobre os temas, quaisquer temas militares.
Isto foi um legado da Revolução Democrática, da democratização portuguesa, e o presidente tinha amplos poderes de veto legislativo, tinha poderes também de nomeação poderes de nomeação vários, o presidente tem poderes de nomeação vários, e tinha poder de demissão do primeiro-ministro e do governo, desde que tivesse em causa o regular funcionamento das instituições. Também tinha poderes de dissolução da Assembleia da República, e esta dependência do primeiro-ministro, da confiança do Presidente da República, criou esta dupla dependência. Apesar do governo ter também poderes, houve também uns artigos que protegiam o governo de um parlamento fragmentado, como não é necessário aprovar o programa de governo pelo parlamento, apenas ele não tinha que ser rejeitado. Isso protegia um governo minoritário do parlamento. Em 1982, depois esse período de 76 a 82 é caracterizado por grande instabilidade governativa e por conflitos institucionais entre o Presidente da República, que era um militar, e os governos partidários, e dá-se uma revisão constitucional cujo objetivo era explicitamente diminuir os poderes do Presidente. E foi uma revisão constitucional que foi consensualizada pelos maiores partidos portugueses e envolveu a extinção do Conselho da Revolução, o tal Conselho dos Militares, que era presidido pelo Presidente da República, ele próprio também é um militar, e muito importante, o governo deixou de estar politicamente responsável perante, o Presidente. Então, reformulou-se o artigo que estipulava quando é que o Presidente podia demitir o governo e ele passa a ser apenas para assegurar o regular funcionamento das instituições. Os poderes de veto do Presidente foram reforçados e os poderes de envio de diplomas ao Tribunal Constitucional mantidos. O Tribunal Constitucional foi criado em substituição do Conselho da Revolução. Que consequências é que teve esta revisão de 82, que é muito importante? Há muitos autores que dizem que houve, de facto, um declínio dos poderes presidenciais por causa destes poderes que eu agora acabei de elencar e que, de facto, reduziram. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos um presidente irrelevante do ponto de vista político. Não é esse o caso. E o que nós tivemos também foi um aumento da estabilidade governativa devido a mudanças no sistema partidário que reforçaram o poder do Parlamento e também reforçaram o Primeiro-Ministro. Okay. Então, o que é que nós vemos do ponto de vista da estabilidade governativa? De 76 a 85 houve 11 governos, nenhum deles cumpriu um mandato, portanto coincide mais ou menos, a partir do momento em que temos a revisão constitucional de 82, a estabilidade governativa aumentou substancialmente. O nosso Presidente da República é considerado um moderador e um árbitro, portanto ele intervém nos assuntos políticos, mas ele não governa. Ele intervém politicamente através do veto, através do envio de diplomas para o Tribunal Constitucional, e ele também pode ser decisivo em momentos de instabilidade política, porque ele tem o poder de dissolver a Assembleia da República. Por exemplo, muito recentemente, o governo não conseguiu aprovar o orçamento na Assembleia da República e o Presidente da República dissolveu a Câmara e convocou novas eleições que aconteceram. Portanto, ele tem uma intervenção em caso de crise política, mas ele não governa, ele é moderador e árbitro. O chefe de governo é o primeiro-ministro, ele depende do Parlamento e depende das maiorias que existem no Parlamento. E aí o contexto partidário é chave. Eu diria que a União Europeia, a nossa pertença à União Europeia, que também ocorre de 86 em diante, também é muito importante para explicar a mudança que ocorreu no sistema partidário e que vai consolidar a figura do primeiro-ministro. Portanto, eu não atribuo este aumento da estabilidade partidária em Portugal a partir de meados dos anos 80, eu não a atribuo exclusivamente à revisão constitucional de 82. A revisão constitucional de 82 é um fator importante, mas não é suficiente para explicar a evolução
partidária positiva e a estabilidade governativa que se foi adquirindo em Portugal. Até porque nós temos vindo a assistir agora, mais recentemente, a uma fragmentação maior do sistema partidário em Portugal, que tem levado, por vezes, a governos fracos, a governos que caem, etc., independentemente de termos continuado com o sistema semipresidencial que temos. O que é que eu fiz, tendo agora já explicado um bocadinho, assim, de forma extremamente sucinta, aquilo que é a experiência portuguesa no contexto do semipresidencialismo, como ele tem sido estudado, eu olhei para a proposta que me foi enviada do deputado Samuel Moreira, a proposta que está em mãos e que está a ser discutida, e até porque penso que na comissão foi dito que gostariam muito que se desse um comentário a essa proposta. E, em particular, o que é que me interessou? Ver a tal relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro que está plasmada na proposta. E o que é que eu encontrei? Encontrei, por exemplo, no vosso artigo 84, que discute as competências do Presidente da República, esta ideia de que o Presidente pode propor uma moção de censura ao Primeiro-Ministro, que depois tem que ser deliberado pelo Congresso. Quer dizer, o que é que eu encontrei? Numa brevíssima leitura que fiz sobre o tal documento que está a ser agora discutido, há uma certa ambiguidade que transparece na relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Portanto, não é claro se o Primeiro-Ministro depende de facto só da Assembleia, da Câmara dos Deputados, ou se também depende da confiança do Presidente. Mas aquilo que me fez, a breve leitura que fiz do documento, sugere que existe a tal dupla dependência, porque o Presidente pode censurar o Governo e o Primeiro-Ministro, embora depois também se diga que o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros repousam na confiança das duas câmaras do Congresso, e não fala do Presidente. Mas diz que também, quando o Primeiro-Ministro é nomeado, tem que apresentar ao Presidente da República o programa de governo, e é o Presidente da República que aprova o programa de governo, e depois o programa de governo é só comunicado ao Congresso Nacional, o que sugere, mais uma vez, uma dependência do Primeiro-Ministro em relação ao Presidente. Depois encontrei estas barreiras, estas balizas temporais do ponto de vista da capacidade do Presidente da República poder censurar o Primeiro-Ministro, não é? Portanto, só pode acontecer depois de um ano da posse do Primeiro-Ministro. E também esta ideia da moção de censura ser construtiva, porque tem que haver uma solução de apresentar um novo Primeiro-Ministro num prazo muito breve. Ou seja, não sei se estou a perceber bem, mas acho que é um Presidente... Este documento que eu li muito brevemente sugere-me mais um modelo Presidente parlamentar do que Premier presidencial. E tendo em conta aquilo que eu sei sobre o modelo, os dois tipos de semipresidencialismo, sugere realmente esta proposta alguma cautela. Em suma, e este é o último slide, eu queria reforçar a ideia de que a questão da relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro é absolutamente chave para a governabilidade do sistema semipresidencial. O caso português ilustra as vantagens de um Presidente da República com poderes que são importantes, mas de quem o Primeiro-Ministro não depende. Portanto, é preciso, queria de facto enfatizar essa questão. E, em terceiro lugar, e finalmente, o contexto partidário é fundamental para compreender o funcionamento deste sistema semipresidencial, e também, concordando com os colegas, não me parece que haja panaceias, não há balas de prata, soluções mágicas para transformar um sistema político, e aí o contexto partidário é absolutamente central para o seu funcionamento. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Marina Costa Lobo, muito obrigado. Eu vou, então, passar diretamente, nós vamos agora ouvir os deputados e os membros do Conselho Consultivo. Nós estamos propondo, então, 3 minutos para cada um, né, entre parlamentares e membros do Conselho, para que possam ir, em 3 minutos, fazendo as perguntas
para que depois a gente faça uma rodada, então, dos palestrantes para ir respondendo as perguntas e as considerações. Eu quero passar, então, inicialmente, primeiro, ao ex-ministro Nelson Jobim, que é o presidente do nosso Conselho Consultivo, se ele quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta. Doutor, eu acho só ligar o som do senhor. Por enquanto, não pretendo fazer intervenção, só observar que o Conselho Consultivo eu entendo que caberia a nós fazer o elenco dos problemas que podem surgir e para que a decisão seja tomada. É bom ter presente que um sistema político não se altera a partir da academia, como disse o professor Nelson Matos. O sistema de governo se cria através das contingências políticas do momento da votação. E aí é que surge, ou seja, inclusive os sistemas eleitorais, eles não são invenções da academia, a academia analisa-os depois e cria a nominação. Eu gostei muito da expressão do professor Nelson Matos, quando ele mostra, digamos, a sua posição não realista da linguagem, ou seja, semiambientalismo não é uma coisa do mundo. Mas é um nome que se deu para efeito só de catalogação, não tem nenhum desenho disso tudo. Isso lembra muito bem a posição da filosofia analítica e Wittgenstein nisto, dizendo que não tem nada a ver, o mundo não tem a ver com este assunto. Eu creio que é importante, e ainda diria mais, o professor, essa exposição da professora Maria Costa Lobo nos dá um caminho para exatamente identificar os problemas básicos que tem. O resto é problema que vai se resolver no debate político, mas teria que estabelecer determinados parâmetros e que pudessem os partidos decidir. Agora, também há um problema que nós não podemos aguardar uma reforma eleitoral. Lamento discordar da primeira professora, porque senão nós vamos ficar naquela coisa de não acontecer nada. Porque a reforma eleitoral vai surgindo progressivamente dentro do processo da dinâmica política e não a partir de uma visão meramente reformatória a posteriori ou a priori. São essas observações iniciais do deputado Samuel Monteiro. Muito obrigado, ex-ministro Nelson Jobim. Bom, eu quero fazer, então, algumas considerações, né? Eu também acho que foram 3 palestras muito boas e quero destacar, inclusive, a questão da prática, né? Da conjuntura e do exercício da prática da atividade política no Brasil. Quer dizer, os sentimentos que a gente tem é de realmente trazer, a gente sente no orçamento, a gente sente no dia a dia um descolamento entre o presidencialismo, um poder monocrático absoluto, né, em que se constrói alternativas para governar, evidentemente que não há uma bala de prata, e também acredito que pessoas com perfil adequado, de repente, vão bem em qualquer sistema, né. O importante é você ter sistemas que travem, que diminuam o efeito de uma má escolha, né, de alguém que possa corroer o sistema democrático. Então, eu entendo que essa dependência, inclusive, que foi colocada aqui para a nossa transição no momento do presidencialismo para um sistema dual, né, com o parlamento sendo responsável, um sistema compartilhado, a gente também estabeleceu, como foi dito aqui também pela doutora Marina Costa Lobo, na nossa proposta, uma série de forças ainda do presidencialismo, do presidente da República com poder de veto, o presidente da República nomeando os ministros, indicados pelo primeiro-ministro, ou seja, o tempo todo uma sinergia entre o presidente eleito pelo povo e o primeiro-ministro, que depende da confiança do presidente e da confiança do parlamento, né? Para que haja realmente entendimento. Essa que é a grande virtude do processo, entendimento. Nós estabelecemos um processo de estabilidade ao primeiro-ministro no primeiro ano, nos últimos 6 meses, então tem 2 anos e meio aí que podem ocorrer instabilidades, mas com o voto de desconfiança, né, uma censura construtiva, exemplo do que tem na Alemanha, na Espanha, em que você tem o primeiro-ministro já escolhido antes de derrubar o primeiro-ministro, para que não fique sem um governo, né? Mas eu queria colocar que a grande questão é a governança, né? Nós entendermos, e está nesse ponto mesmo do equilíbrio
entre o presidente e o primeiro-ministro, atribuições, responsabilidades, toda essa dinâmica. O que a gente sente na prática hoje do dia a dia? A gente sente que o parlamento, né, e eu acho isso um atrativo, como foi dito aqui recentemente, também por um dos conselheiros, o atrativo para que o eleitor sinta o interesse nesse voto, né? Ele vota no presidente da República com uma expectativa e no deputado com quais expectativas, né? Hoje ele elege um deputado com atribuições diferentes da dos presidentes. O presidente da República com um programa de governo e o deputado eleito com outras atribuições, um descolamento, onde o parlamento não tem, a maioria, lógico, que se compõe para governar, não tem responsabilidade com a qualidade do governo. É muito comum o parlamentar não ser responsabilizado perante o seu eleitor sobre a qualidade da execução de um governo, né? O parlamentar se afasta dessa responsabilidade, porque ele é eleito, em princípio, pelo desejo do eleitor, até para outras atribuições, cada vez, inclusive, mais fortes, que é levar recursos para a sua região, defender a sua corporação. Quer dizer, ele está cada vez mais distante, por exemplo, das responsabilidades de governar, da qualidade do governo. Então, essa dissociação nos preocupa bastante, né? Então, a gente percebe a necessidade de trazer o parlamento para o processo, responsabilizá-lo. Eu, enquanto um eleitor, votar num deputado que eu sei que ele é responsável pelas atribuições que eu desejo dele, seja de representação, levando recursos para a região, para a cidade, que até é legítimo, seja defendendo uma categoria, uma classe, um tema, um deputado temático, essa questão ambiental, seja como for, mas eu quero saber se ele é governo ou se ele não é governo. Eu quero saber se ele votou no primeiro-ministro e acompanha a execução de um programa de governo, se ele tem responsabilidades pelo governo onde eu possa cobrá-lo, pela inflação, pelo desemprego. Quer dizer, do ponto de vista prático, eu penso que isso é uma vantagem para o eleitor, ele ter algo mais no seu deputado a se cobrar. Porque hoje, deputados da própria base do que se dizem, da própria base do governo, né, quando tem uma matéria difícil, uma contradição entre aumentar gasto público e segurar gasto público para conter inflação ou reformas, o deputado não tem compromisso com aquela execução. Ele não tem essa responsabilidade, né? Fora todas as outras questões, evidentemente, que eu considero que as soluções de crise são mais rápidas, eu considero que haja mais entendimento, que haja mais transparência, né? Saber realmente o que é Centrão. Quer dizer, se fala do Centrão, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, pelo contrário, eu fui relator da reforma da Previdência e confesso que muitos que compõem ali o Centrão nos ajudaram a aprovar, a avançar, né? Não é esse o aspecto, mas quem são? Quem é essa base que apoia o governo? Quais são esses partidos, né? Quais são esses deputados que votaram para compor o governo, que participam legitimamente de maneira transparente perante a sociedade, né, que participam do governo, que indicam ministros, como indicam hoje, que participam do governo, mas que eu sei quem são. Eu sei quais são os responsáveis. Como um eleitor, né, como um eleitor eu sei quais são. Então, essa transparência, essa relação de confiança, esse compartilhamento, né, das responsabilidades no sistema, enfim, eu não vou explicar aqui todas as vantagens, mas eu estou muito seguro de que há necessidade de um avanço, evidentemente, ajeitando esses detalhes, né? Eu acho que todos aqui colocaram questões muito relevantes, né? A coabitação, né? Há uma previsão, quer dizer, como é que nós vamos fazer uma previsão, como foi feito, por exemplo, em Portugal, que eu acho que há 2 ou 3 semanas, aliás, na França, 2 ou 3 semanas, tem eleição parlamentar, depois de eleito o presidente. Eu acho que no nosso sistema, nós temos que fazer um sistema para o Brasil, evidentemente, um sistema brasileiro de semipresidencialismo, onde o presidente da República, ainda que ele não tenha responsabilidades administrativas e de execução de um governo, ele tem a responsabilidade política sobre o governo. Ele é responsabilizado pelo eleitor politicamente, porque é ele que indica o primeiro-ministro, e é ele que apresenta ou não um voto de censura, também, né, com o parlamento. Ou seja, esse equilíbrio de forças e essa necessidade de entendimento, né, e não um poder absoluto e monocrático que nós já assistimos há 133 anos no Brasil e que, ao meu ver, tem sido, lógico que as pessoas em primeiro lugar,
Lógico que as pessoas, e aí a professora Lara aqui colocou, né? Você tem outros exemplos de semipresidencialismo que são ruins. Por exemplo, a Rússia é semipresidencialista. Nós temos lá um presidente da República que está variando no poder, está há 23 anos no poder. Então, qual o mecanismo? Né? Nós colocamos na nossa PEC que podem ter apenas 2 eleições alternadas, né? Ou consecutivas. Agora, evidentemente que um governo com um primeiro-ministro que está andando, pode ficar. O primeiro-ministro, ele é ali da base da confiança, né? Se tiver bem, outros trocam, tal, mas a alternância de poder é fundamental, né? Então, nós temos a grande oportunidade de pensarmos com cautela. Eu acho que os partidos irão diminuir com o decorrer do tempo, até porque a nossa cláusula de barreira ela é escalonada até 2030, quando ela termina com 3%. O fim das coligações são passos que vão diminuindo o partido, mas evidentemente que nós não devemos esperar uma reforma dos partidos, né, que, por sinal, estão também completamente desconectados da responsabilidade de governar. Tem partido que não quer nem ter candidato a presidente. Ele não quer governar, não, ele quer participar só depois. E, na maioria das vezes, preocupado com o tempo de TV, com o fundo partidário, com o fundo eleitoral, ele não quer ser responsável, ele não quer lá votar, ele não quer assinar um plano de governo, uma coalizão formal, né, e ter que votar e se responsabilizar por um primeiro-ministro. Ele não quer, ele prefere ficar, evidentemente, como está, né? Então, esses ajustes, esses equilíbrios dosados, aproveitando as experiências que nós temos, né, do ponto de vista internacional e, sobretudo, a prática do dia a dia no Brasil, como é o Brasil hoje no seu dia a dia. A experiência acadêmica ela é fundamental para nós, ela é muito importante, mas está aí o dia a dia, a prática, o exercício efetivo, as mazelas do presidencialismo que estão aí. Mazelas do presidencialismo que estão aí do nosso presidencialismo. Então, eu fiz só essas considerações, evidentemente, nós vamos debater um pouco mais, com o maior prazer, e tem várias outras coisas que colocam, plebiscito, não plebiscito. A previsão nossa é para 2030, nós estamos seguros de que em 2030 poderíamos caminhar sem contaminar o processo eleitoral de hoje. O Brasil está no processo eleitoral esse ano, né? Mas, enfim, temos muito a debater e eu acho que as intervenções dos 3 palestrantes hoje foram extraordinárias, muito boas, colaboram demais para que a gente aprimore cada vez mais a proposta. A nossa proposta está em pleno andamento, nós estamos em discussão para poder aprimorar o máximo possível e construir algo, evidentemente, que seja bom, mas não há uma bala de prata, como já foi dito aqui. Vou passar a palavra, então, para o deputado federal Henrico Mizassi. Bom, deputado Samuel, professora Lara, demais palestrantes que estão conectados virtualmente, ministro Jobim e demais do Conselho Consultivo, aqui está o professor Jorge Galvão também. Eu queria fazer uma colocação e também uma colocação que se transforma em pergunta uma vez feita, sobre um ponto específico que sempre vem à tona, principalmente nas falas dos acadêmicos, que é a questão da coabitação como uma possível maximizadora de crises políticas se adotado o sistema semipresidencialista. E é mais uma provocação que eu vou fazer, porque me parece, Samuel, não sei qual é a tua opinião também, acho que isso daqui vale muito também o que nós passamos aqui dentro, o que a gente vive na prática também, é importante sentir o que os deputados percebem. Me parece que já existe uma coabitação silenciosa e informal. Porque nas últimas décadas houve mutações constitucionais informais também que colocaram o presidente da Câmara dos Deputados, principalmente, com um protagonismo político capaz de fazer frente ao presidente da República. Já existe coabitação no Brasil informal. O presidente da Câmara dos Deputados hoje ele está muito acima dos líderes partidários na capacidade de negociação com o governo. E os problemas típicos da coabitação em sistema semipresidencialista são sentidos, ainda que camufladamente, ainda que do ponto de vista informal, né, no nosso sistema atual presidencialista, com uma projeção institucional do presidente da Câmara, o que foi profundamente reforçado nos últimos anos com a questão das emendas de relator,
né? Ou seja, com uma influência, que aqui não vão julgar moralmente ou não, mas com uma influência do parlamento, e, em última instância, uma influência pessoal da presidência da Câmara dos Deputados na definição da destinação de fatias importantes orçamentárias. Então, a minha provocação é justamente essa, professor Jorge Galvão. Até que ponto a gente também não está vivendo tensões camufladas de uma espécie de coabitação e que, de fato, se não seria melhor que houvesse uma coabitação às claras, que houvesse, sim, um primeiro-ministro acordado entre a maioria do parlamento e o presidente da República, mesmo que eles sejam de forças políticas diferentes, mas que cheguem às claras com a formalização de um contrato de coalizão, com voto de confiança da maioria, né, cheguem num acordo em que eles coabitem, ao invés de deixar as coisas um pouco na informalidade, como eu acredito que estão hoje. Eu vou passar também para o Jorge agora, que eu vou intercalar, o Jorge Galvão, e o Marcel já está inscrito, o deputado, e depois eu passo para uma rodada, então, dos palestrantes. E só o que o Henrique está colocando, uma complementação, desculpe aqui uma parte, é uma evidência que nós temos hoje do crescimento dos gastos parlamentares, né, por decisões parlamentares, emendas parlamentares. Há uma crescente, de 6 bilhões que eram em 2015, 6 bi, nós estamos em 36 bi de emendas parlamentares. Ou seja, nós estamos praticamente vivendo um orçamento parlamentarista num regime presidencialista, com uma influência muito forte do parlamento desconectado, né? Acho que é um pouco isso que o Henrico quis dizer. Jorge, com a palavra. Boa tarde, deputado Samuel Moreira, coordenador desse grupo de trabalho. Queria cumprimentar os demais deputados aqui presentes, na pessoa do deputado Henrique Mizasi. Cumprimento também o ministro Nelson Jobim, presidente do Conselho Consultivo, do qual eu faço parte. Queria cumprimentar também os 3 expositores, professora Lara Mesquita, professor Nelson Matos e professora Marina Lobo. E gostaria de focar nessa intervenção algo bem pontual, presidente. Diz respeito a uma questão que vem e volta nas apresentações, me parece muito presente nas apresentações da professora Lara e do professor Nelson Matos, no que diz respeito ao momento adequado para se fazer esse tipo de debate a respeito da reforma do sistema político. E me parece que não há nunca um momento adequado, porque nós estamos hoje no final de um governo de 4 anos, temos uma indefinição no cenário político de quem seria o vencedor nas eleições de outubro, e, a partir do ano que vem, nós teremos um presidente eleito com 4 anos de mandato, com possivelmente a perspectiva de reeleição, e nesse governo, no próximo governo, obviamente que essa discussão não vai se colocar, pelo menos nos primeiros anos de governo, ou se o governo for forte, em qualquer momento do governo subsequente. Então, na verdade, me parece que agora nós estaríamos num plano um pouco distante das forças políticas existentes para discutir essa questão. Porque o que me parece, e o deputado Samuel Moreira foi muito preciso, é que nós temos um diagnóstico que é irrefutável. O incremento dos gastos com o parlamento, como o deputado mencionou, chega a 36 bi de emendas. E essas emendas servem para quê? Para compor, né, para fazer a composição da maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Essa composição ela poderia ser feita mais às claras, como disse o deputado Henrique Mizasi. Mais às claras como? Com a definição de um plano de governo, a maioria política, a maioria do parlamento endossando esse programa de governo e assim caminhando junto com responsabilidade nos gastos. Dissociar essa imagem de que o deputado ele tem 2 funções. Não, ele é responsável. O deputado que é do governo ele é responsável pelos gastos públicos, ele é responsável por um aumento de determinada categoria. Ele tem que ter esse cálculo em mente, porque se o governo for bem sucedido, ele também é bem avaliado. Agora, do jeito que nós estamos hoje, enfim, é mais essa questão. Só um ponto, deputado, relacionado a se aguardar os efeitos da emenda constitucional 97 de 2017.
E me parece que a emenda constitucional 97, ela só vem a agregar a um sistema semipresidencialista. Então, não precisaríamos aguardar, a não ser que o argumento seja o presidencialismo seria governável, como um palestrante já mencionou aqui, que o presidencialismo no Brasil é governável contra todas as evidências empíricas que nós temos, mas a menos que se diga, olha, o sistema de governo presidencialista ele é superior se houver uma mudança do sistema eleitoral, o que não me parece ser verdadeiro, principalmente a partir das explicações, das explanações da professora Marina Lobo, principalmente na distinção entre premier parlamentarismo e presidente parlamentarismo. São essas considerações, presidente. Obrigado. Então, nós vamos ouvir o Marcel Van Hatten, deputado federal, e depois está conosco aqui também a Margarete, deputada Margarete. Marcel, com a palavra. Deputado Marcel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Marcel. Me ouve no plenário? Boa tarde. Satisfação mais uma vez participar de uma reunião produtiva desse grupo de trabalho. Quero saudar aqui o presidente do Conselho, deputado ministro Nelson Jobim. Também eu achei muito interessante nesse nosso encontro de hoje a menção tanto a possíveis detalhes e problemas que nós possamos enfrentar aí com a implementação da PEC do semipresidencialismo, como também a asseveração de que, de fato, o que quer que nós façamos por meio de proposta emenda à Constituição terá de encontrar desafios na realidade e será fatalmente, né, política. E, nesse sentido, eu queria aproveitar a presença da professora Marina para tratar de dois temas relacionados ao caso português que podem ser utilizados aqui no Brasil como parâmetros para nós também. O primeiro deles é a relação entre parlamento e orçamento, né? Nós sabemos que a função principal do parlamento, mas eu vejo que, no caso brasileiro, talvez a professora não esteja tão familiarizada, mas já foram algumas manifestações feitas aqui em relação à questão das emendas de relator e do tamanho do orçamento discricionário hoje nas mãos dos parlamentares e não mais no chefe de governo de Estado, que no caso brasileiro é a mesma pessoa. Nós vemos uma disfunção no orçamento da República, é isso que eu percebo hoje no Brasil. E o segundo ponto é a vinculação política, algo que nós normalmente vemos assim, como num sistema parlamentar de governo, ou semipresidencial, em geral, o presidente da República tem menos vinculação com o partido e com ideologia, ao passo que o chefe de governo tem mais vinculação, até porque é o chefe de governo que vai aplicar o programa, né, partidário ou da ampla coalizão vitoriosa na eleição. Então, como conciliar as duas coisas? Porque no Brasil, mudando de um sistema puramente presidencialista para um sistema semipresidencialista, não me parece que haverá, pelo menos jamais, a figura do presidente da República para uma figura mais de união nacional, em comparação à figura que hoje nós temos, ou que tivemos ontem, não importa o partido no governo, que acaba gerando muitas emoções, né, e políticas, porque o presidente da República tem filiação, coloração partidária e obviamente, no sistema semipresidencialista ou parlamentar, essa tendência é de diminuição do papel ideológico programático do presidente.
Seriam essas, acho que minhas considerações no momento, presidente Samuel. Eu sei que eu quero respeitar o tempo também. Obrigado. E deixo se também quiserem, porventura, endereçar os meus questionamentos. Obrigado. Obrigado, Marcel. Nós vamos então retomar. Vamos fazer o inverso, então. Não sei se está preparada. A professora Marina está preparada? Poderia fazer, então, as considerações. Depois faríamos o Nelson e a professora Lara, que está aqui ao meu lado, faria então, as últimas considerações. No entanto, eu queria fazer uma pergunta para a Margarete. Margarete, você quer fazer alguma consideração? Eu lhe permito no meio também. Tá, se você quiser, você me fala aqui que a gente te dá a palavra. Vai sim. Tá. Professora Marina, então, pode ser? Com certeza, tenho todo o gosto. Eu agradeço as questões que foram colocadas e esta oportunidade para conversar e trocar ideias convosco nesta sessão. Portanto, o que é que eu gostaria de dizer? Primeiro, em relação à questão da coabitação. A questão da coabitação é de facto apontada como um problema no semipresidencialismo, mas isso, eu acho que a questão da coabitação é problemática quando o Presidente da República quer exercer, quer tutelar de alguma forma o Governo e o Primeiro-Ministro. Quando o Primeiro-Ministro e o Governo dependem politicamente do Presidente da República. Porque é nessa altura que surgem os problemas. Por exemplo, vamos ver, em França Macron foi eleito. Agora, se houver eleições legislativas e por hipótese, as sondagens não indicam isso, mas se por hipótese a Marine Le Pen tivesse uma maioria absoluta, o partido da Marine Le Pen tivesse uma maioria absoluta, ela formaria governo e ela seria o chefe de governo e o Macron ficaria com os seus poderes muito reduzidos. Isto porque Macron é o líder partidário e ele quer acumular a sua chefia do Estado com uma tutela da chefia do governo. No caso português, essa questão não se coloca. Porquê? Nós temos um Presidente da República que é Marcelo Rebelo de Sousa, que não é líder partidário, que não se candidatou enquanto líder partidário a Presidente da República. Ele é um político partidário, mas é um político partidário que já não era líder quando se candidatou. O líder partidário é António Costa, que é o chefe de governo e é o primeiro-ministro. E, portanto, nós temos uma coabitação e temos tido coabitações, porque no regime premier presidencial, lá está, onde o primeiro-ministro não depende da confiança do Presidente da República, essa coabitação não é problemática, porque é muito claro quem é o chefe de governo, é o Primeiro-Ministro, e ele depende da confiança da Assembleia da República. Inclusivamente a coabitação nessa situação é positiva. Porquê? Porque os portugueses eles votam para a Presidência da República e votam para o Parlamento. E os portugueses de direita revêem-se no Presidente da República e os portugueses de esquerda, do Partido Socialista e mais à esquerda, revêem-se no governo, entende? Então há uma representatividade maior. Essa coabitação não é problemática porque não há uma vontade do Presidente da República de governar através do Primeiro-Ministro. E, portanto, por isso é que eu foquei tanto na minha apresentação na questão da relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Aqui um parênteses para dizer que no caso francês não é que a Constituição seja tão diferente da Constituição portuguesa, a questão é que, do ponto de vista genético, a Presidência da República foi sempre o lugar das lideranças partidárias. O de Gaulle imprime esse funcionamento e assim tem continuado. Portanto, tem bastante a ver com a evolução do sistema partidário e o lugar dos líderes partidários no sistema semipresidencial. Essa para falar sobre a questão da coabitação. Em relação à questão do orçamento,
eu entendi pela vossa discussão de que há uma grande necessidade de racionalizar o trabalho do Congresso, da Câmara dos Deputados, até por conta da questão das emendas ao orçamento e do aumento do déficit, etc. Isso é uma questão importante. Portugal tem tido graves problemas orçamentais e de finanças públicas, inclusivamente tivemos que fazer um empréstimo ao FMI muito recentemente, não é? Como sabem, em 2011. Mas nós estamos inseridos num programa de estabilidade e crescimento, fazemos parte do euro, como sabem, e existe uma regra de ouro que tem que ser supostamente respeitada, que essa regra obriga a que não haja déficits, que o orçamento não seja deficitário. E, portanto, isso é uma regra de ouro que tem sido violada por Portugal, por várias razões, mas existe essa regra que foi imposta, digamos assim, no contexto da nossa pertença à zona euro, que vincula os deputados os grupos parlamentares a uma certa contenção do ponto de vista orçamental. E isso é uma realidade que existe, salvo erro, desde 2004, e que tem, pelo menos é uma realidade do ponto de vista do enquadramento. A realidade no sentido da prática pode depois variar. E em relação à vinculação político-ideológica do Presidente da República, eu já disse que nós temos tido coabitação em Portugal e que isso é visto com normalidade, até positivamente, mas porque não há luta em termos de poderes entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, e a vinculação ideológica do Presidente da República é sempre encarada como tendo que ser mais abrangente do que a do Primeiro-Ministro, no sentido em que o Presidente da República tem que ser eleito por maioria absoluta dos portugueses. Se não for eleito à primeira volta, organiza-se uma segunda volta para ele ser eleito pela maioria dos portugueses, e na segunda volta só se apresentam 2 candidatos, enquanto que o chefe de governo é o líder partidário do partido mais votado, mas pode não ter uma maioria absoluta do seu partido no Parlamento. E, portanto, e muitas vezes não tem, porque temos governos minoritários ou temos governos de coligação. Então, a lógica de posicionamento ideológico de um primeiro-ministro em Portugal é mais ideológica, é mais partidária, e também tem a ver com o facto de se ter que comprometer com políticas públicas concretas, enquanto que o presidente tenta ser o mais abrangente possível, porque, e sobretudo no primeiro mandato, porque está em busca da reeleição. E, portanto, primeiro precisa de ser eleito com a maioria absoluta e depois, quando vai em busca da reeleição, quer aumentar essa maioria e, portanto, tenta ser o mais abrangente possível. Obrigada. Eu que agradeço. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Lara também, fazer as considerações dela, lembrando que são 5 minutos, a gente pode ter uma tolerância, tal, mas 5 minutos, e logo após nós ouviremos então o doutor Nelson para as considerações. Só lembrar também que sempre após a audiência pública, a próxima reunião é uma reunião dos deputados com os conselheiros, né? A gente tem uma reunião específica para avaliar toda a audiência pública. Com a palavra então, doutora Lara. Bom, eu acho... Começando do final para o começo, só para reforçar o ponto da doutora Marina Lobo, a principal questão da coabitação é o que parece que está sendo desenhado na proposta do deputado Samuel Moreira, em que a gente está, pelo que eu pude compreender da proposta que eu vi, a gente está desenhando um sistema em que a responsabilidade, a prestação de contas do primeiro-ministro e do gabinete de ministros é dividida entre o presidente e o parlamento. E aí, sim, você tem um problema de que a coabitação pode gerar paralisia e instabilidade institucional. Talvez seja o caso de repensar esse desenho ou
repensar a adoção de alguns instrumentos, como, por exemplo, foi o que é o exemplo da experiência francesa. Depois de seguidos governos de coabitação, se decidiu fazer uma reforma política, mudando o tempo dos mandatos e fazendo um desenho que favoreça governos unipartidários e não de coabitação, justamente porque governos de coabitação dependem, foi o que o deputado falou, dependem da boa vontade ou da personalidade de quem exerce o governo. Se nós temos figuras comprometidas com a democracia e comprometidas com o desenvolvimento social e que, mesmo pertencendo a forças políticas diferentes, grupos ideológicos diferentes, sendo oposição, entendem que podem colaborar, você pode sim ter um governo de coabitação que funcione bem, e a França tem experiências disso. Mas depende muito das figuras, e se a gente quer um mecanismo institucional que nos barre de figuras inconsequentes, essa é uma preocupação que a gente tem que levar em conta. O deputado Enrico Miazzi diz: nós já não vivemos num sistema de coabitação informal? Eu diria que não, porque, por mais poderoso que seja o presidente da Câmara, é diferente ser presidente da Câmara e ser primeiro-ministro. Os papéis são diferentes. E a grande questão aqui é: mudar o sistema de governo vai resolver os problemas que nós estamos identificando? Então, tem algumas perguntas que o professor Nelson Juliano fez e que são fundamentais para responder isso. Quem vão ser os ministros? Vão ser os deputados? E a gente vai ter um sistema como o inglês, em que os ministros estão o tempo todo no parlamento discutindo com seus colegas as leis que estão sendo aprovadas e a agenda de governo? Porque, se não for assim, a questão não muda nada, o sistema de governo não resolve. A captura, não sei se é a palavra adequada, mas o aumento do controle do orçamento pelo Congresso, e, mais do que isso, a falta de transparência na execução orçamentária, podem continuar existindo em qualquer sistema de governo. A mudança de governo não resolve esse problema. Então, eu preciso pensar qual é a solução para o problema que eu, de fato, quero resolver. E não é menor essa questão da decisão de quem são os ministros e se os ministros continuam exercendo o seu papel de parlamentar ou não, se a gente quer pensar nessa efetiva responsabilização do parlamento sobre a agenda, sobre o sucesso e sobre a execução orçamentária. Eu ainda tenho aqui 1 minuto e meio e vou falar. O principal problema quando a gente faz uma reforma institucional é que ela traz consigo consequências não previstas. Ela não atinge só, eu vou mudar o sistema de governo e isso só vai alterar a forma como se relacionam o executivo e o legislativo. Não é verdade. A gente sabe que toda alteração institucional traz consigo consequências não previstas. Então, de uma maneira geral, o consenso entre os reformadores costuma ser, ou não os políticos, que são os efetivos reformadores, mas os analistas de reforma são: você só faz uma reforma se está claro que ela vai te trazer uma solução e uma condição melhor que a atual. Se isso não está claro, se há dúvidas, ou se as consequências imprevistas... Se eu vou mudar para o semipresidencialismo só para ficar mais confortável com a situação que já está operante, qual é o ganho que eu tenho com relação a isso, dado todas as consequências imprevistas que essa mudança pode trazer? Eu acho que essa é a pergunta. Agora, não. Se nós temos um sistema bem desenhado, um diagnóstico bem feito, e temos clareza que essa solução, de fato, vai nos deixar numa situação melhor que a atual, tudo bem. Mas as questões apontadas aqui não me parecem que são solucionadas, resolvidas com a mudança do sistema de governo. Eu acho que isso é importante. Eu estudo, sobretudo, o sistema eleitoral, e com o sistema eleitoral acontece isso o tempo todo. A gente faz um diagnóstico de um problema e propõe-se uma reforma, uma mudança
institucional que não resolve o problema que está sendo diagnosticado. Então, esse é o principal desafio do reformador, de vocês, dos senhores nobres deputados e senadores que vão analisar isso. Fazer uma análise muito cautelosa e cuidadosa se quais são os nossos problemas e quais são os mecanismos presentes nos artigos dessa proposta de emenda constitucional que vão, de fato, solucionar esses problemas. Ou se eu estou só fazendo uma grande reforma para prestar contas, seja porque é preferência individual de alguém ou porque eu acho que isso vai apaziguar a relação com a sociedade, mas, no fundo, as coisas vão continuar exatamente como estão. Meu tempo acabou. Obrigada. Vamos passar, então, a palavra para o doutor Nelson Juliano. Obrigado, deputado Samuel Moreira. Eu queria fazer a saudação aos outros deputados presentes também, que não fiz no início, deputado Henrico, deputado Jorge, deputado Marcel, especialmente a deputada Margarete Coelho, que está aqui conosco. Eu queria ponderar alguns aspectos enfatizando isso. Nós estamos praticamente discutindo sobre coabitação, mas eu queria enfatizar que esta ênfase sobre a coabitação é um aspecto do problema. É muito complexo, são vários os aspectos, ficamos atentos a ele, mas apenas porque o tempo é reduzido. Eu acho que as duas outras palestrantes vão concordar comigo. Isto é só um aspecto da questão. Há vários outros elementos que não trouxemos à mesa e que, é claro, em outra oportunidade isso será possível. Eu queria enfatizar a questão dos detalhes. E eu quero enfatizar os detalhes ponderando dois momentos, o imediato e a longo prazo. Vamos imaginar adotarmos o modelo semipresidencialista, que efeitos ou que problemas nós já teríamos no primeiro segundo? Eu apostaria que a população brasileira, muito acostumada com o presidencialismo, muito acostumada com o presidente, estranharia ter um presidente mais fraco que um primeiro-ministro, especialmente um presidente eleito. Eu apostaria que as nossas primeiras experiências seriam experiências de ou um governo de coabitação, que o primeiro-ministro seria rival do presidente, ou um primeiro-ministro de uma aliança, de uma coalizão fluida novamente com o presidente da República. Então, o primeiro problema que eu vejo é se nós adotarmos, por exemplo, o voto de investidura, nós podemos ter, no primeiro dia de governo, a primeira crise, que é a incapacidade de termos um primeiro-ministro, porque não teremos um consenso entre a maioria parlamentar e o presidente da República. Como é muito comum a impossibilidade de solução do parlamento no primeiro ano, ou mesmo a demissão do primeiro-ministro no primeiro ano, nós podemos ter uma crise sem solução institucional, que teríamos que aguardar o prazo para isso. Por isso, a minha cautela com os detalhes. Portanto, de forma imediata, nós teríamos um presidente que quer exercer o seu poder, que quer exercer, porque foi eleito de voto direto, que provavelmente se sentirá superior ao primeiro-ministro, que não foi eleito, e esta tensão será inevitável. Vamos pegar o caso português. A distância que estou, me parece que hoje o presidente da República em Portugal é eleito sabendo que não vai governar, sabendo que não vai entrar nas questões menores, não querendo entrar nas questões menores porque ele é o que está acima dos conflitos. Nós teremos um presidente brasileiro que, mesmo que a Constituição diga que não, vai querer mandar. Perdoem, é uma aposta. Na verdade, é um teste.
parece que a nossa regulamentação tem que prever esta possibilidade. E o caso francês? Se os senhores olharem com atenção, a primeira coabitação francesa, que é a coabitação da presidência Mitterrand, ela não foi bem solucionada. Ela vai ser solucionada, ela vai ter uma solução um pouco mais aceitável na segunda coabitação, que é a coabitação da presidência Chirac, mas porque o Partido Socialista destruiu o partido eleitoralmente o partido de Chirac. Portanto, era uma maioria claramente consolidada para tudo isso. E nos 30 segundos que restam, eu queria também ponderar a longo prazo. Vamos imaginar um semipresidencialismo que, de fato, enfraqueça o presidente. O enfraquecimento do presidente, nós teremos um ponto de força que é o que é o primeiro-ministro com maioria parlamentar. Imaginem um sistema de partidos, poucos partidos, em que o primeiro-ministro é o presidente do partido e que ele, portanto, não tem mandatos para terminar e que, portanto, ele é dono do partido, porque ele tem um controle partidário. Nós teremos, então, no lugar de termos um presidente forte, estou pensando a longo prazo, daqui a 10, 20, 30 anos, nós teremos o inverso. Um primeiro-ministro extremamente forte, sem ter um parlamento para lhe opor, sem ter um presidente para lhe opor, porque todos os poderes, executivo e legislativo, estão concentrados numa coalizão presidente, partido e parlamento. Aqui, eu não quero, de forma alguma, eu não estou sendo contra o semipresidencialismo. Eu estou como advogado do diabo, antecipando eventuais problemas que possam acontecer. Eu queria muito parabenizar a proposta do deputado Samuel Moreira, especialmente, a mim pareceu, foi a parte que mais me impressionou, o artigo 2º, que é, se vamos adotar o semipresidencialismo, temos que preparar o caminho para isso. E o artigo 2º é uma ideia muito bem engendrada para atingirmos isso. Deputado, desculpe por ter me estendido no prazo, mas eu estou bastante satisfeito com o debate e com a qualidade dos parlamentares que estão aqui conosco. Nós é que agradecemos. Deputada Margarete, quer fazer alguma consideração? Então, eu só queria, aqui, ao agradecer, né, eu queria muito, ao encerrar... Samuel. Dizer, pois não? Eu poderia fazer uma observação? Lógico. Com a palavra. Rápida observação. Nós precisamos ter cautela na análise de objeções, porque me faz lembrar o professor Albert Hirschman, quando dizia que as reformas, as reações às reformas surgem da tese da perversidade, ou seja, de que a reforma irá exacerbar a situação que se deseja remediar, ou a tese da futilidade, ou seja, que todas as reformas acabam sendo infrutíferas, porque se mantém tudo igual, ou seja, mais ou menos aquilo que nós vimos no Leopardo. Eu creio que nós precisamos experimentar. Não se cria, não se pretende, não se pode, o deputado Samuel Moreira, pretender antecipar consequências. Nós não temos condições de dizer que esta solução vai ser a solução ótima. A solução ótima surge do processo político. E o processo político é exatamente uma forma de conseguir consenso na solução de dissensos. E é isso que vai avançando na situação política. Eu creio, deputado, que as exposições de hoje foram ótimas, excelentes, no sentido das advertências. Só eu não pretendo, acho que nós temos que ter cautelas para satisfazer as advertências, mas não a recebê-las como impeditivas de um processo de reforma. Obrigado, senhor. Agradeço muito a sua consideração. Eu ia fazer uma consideração exatamente nesse sentido, né? A gente analisa o nosso sistema presidencialista com os seus graves problemas. Nós tivemos um presidente que já se suicidou,
tivemos presidente que renunciou, tivemos períodos de ditadura, tivemos presidentes sem votos, né? Presidentes que não foram eleitos pelo povo nos regimes de ditadura. Tivemos impeachment, já 2 pedidos recentemente de impeachment, 2 presidentes. Tivemos sempre um certo desejo, e por várias vezes alguns golpes, coisas que o nosso presidencialismo e o poder monocrático acaba ou fragilizando demais para ser golpeado, ou se fortalecendo demais para dar o golpe. Então, é muito monocrático, é muito... E os números hoje mostram o aumento de vetos, né? O aumento de vetos, de derrubada de vetos. O aumento de derrubada de vetos vem crescendo, um distanciamento do parlamento, né? Você vê que o número de ministros, a alteração, só nesse governo agora 28 ministros, uma coisa meio em ebulição, né? O orçamento, né? Um orçamento que é praticamente com a força do parlamento, né? Um orçamento parlamentarista no regime presidencialista. Então, nós temos absoluta convicção e segurança de que o nosso sistema não se trata só de que governo será, né? Temos que ter os cuidados, realmente. Por exemplo, na nossa proposta não há alteração da nomeação de ministros, pode ser qualquer um, ministro, primeiro-ministro, não há objeção. O presidente indica, tem que ter mais que 35 anos, poderá ser ministro, não precisa ser um parlamentar necessariamente. Não se trata de quem será, mas se trata de modelo de governança. Como é que a gente cria um sistema de governança melhor do que esse que está aí, sem qualquer receio de que há necessidade de mudança. E se buscar os modelos que existem hoje como perspectivas, como alternativas ao presidencialismo, que nós não acreditamos mais que consiga superar um país com 213 milhões de habitantes, né? Não acreditamos mais nessa possibilidade. Então, não temos receio nenhum de acertarmos nas decisões, desde que façamos isso com perspectiva, com esperança, com os pés no chão, de que nós vamos realmente melhorar a nossa governança, ir para um modelo que vai melhorar a nossa governança, sobretudo. Então, quais serão as consequências? Serão de melhoras, né? Nós temos que prever. Mas as consequências podem não estar previstas. Vamos prever. Temos que prever em todas as reformas as consequências, evidentemente, e fazer necessariamente melhoras no processo no decorrer do tempo, como acabou de explicar a nossa expositora, né, a doutora Marina Costa Lobo. Portugal evoluiu, né, para poder conter e melhorar outros problemas que ocorreram no processo, como a França também buscou melhorias para resolver a questão da coabitação. Todos os exemplos que nós estamos tendo a possibilidade de ver hoje, de verificar hoje um sistema semipresidencialista que é novo, que é do século passado, né? Nós estamos assistindo a evolução da governança a partir de pouco tempo para cá, ao invés de ficarmos com um sistema nosso de 133 anos, com tantas crises e tantos problemas. Mas, enfim, o objetivo não é retomar a discussão, é agradecer demais os palestrantes, todos que participaram conosco. Acho que foi um dia muito especial para nós, para observarmos, né, podemos refletir e observar todas as questões que estão sendo pontuadas aqui, né, por todos vocês, mas agradecer muito a presença de vocês, né? Então, eu gostaria de dar sequência agora à nossa reunião. Nós vamos passar para a deliberação de alguns requerimentos constantes da pauta. Eu queria pedir para a deputada Margarete, então, para que ela assumisse aqui a presidência. São alguns requerimentos, são 3 requerimentos que serão, evidentemente, apreciados aqui, né? E aí nós podemos partir para o encerramento, agradecendo mais uma vez, mas agradecendo muito mesmo a doutora Lara Mesquita, mas muito mesmo o doutor Nelson Juliano, e a doutora Marina Costa Lobo. Muito obrigado, doutora Marina, por sua participação aí de Portugal. A gente agradece demais aí a vocês 3 pelas palestras, pelas considerações. Muito obrigado. Passamos, então, à deliberação dos requerimentos constantes da pauta. O número 1 da pauta é o requerimento de número 23, de 2022, de autoria do senhor deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que requer que seja convidado o senhor João Henrique Rummel Vieira, diretor da Action Relações Governamentais,
para a audiência pública que irá debater o sistema de governo semipresidencialista no Brasil. Não sei se o nobre deputado está conosco. Se estiver, Vossa Excelência tem 3 minutos para fazer o encaminhamento de vossa solicitação. Bom, não estando presente, então, eu submeto à votação. Os senhores e senhoras parlamentares que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos também o requerimento de número 24 de 2022, de autoria do deputado Samuel Moreira, que requer que seja convidado o senhor José Levi Melo do Amaral, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para a audiência pública que irá debater o sistema de governo semipresidencialista no Brasil. Passo a palavra, então, para Vossa Excelência, para que possa encaminhar a votação do seu requerimento. Mais uma sugestão mesmo de nome que nós gostaríamos que os deputados apreciassem. Submeto, então, à votação o requerimento do senhor deputado Samuel Moreira. Senhores deputados e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram e os contrários queiram se manifestar, por favor. Aprovado. Submeto, então, agora à votação o requerimento de número 25, também de autoria do senhor Samuel Moreira, que requer seja convidado o senhor Marcelo Leonardo Tavares, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a audiência pública que irá debater o sistema de governo semipresidencialista do Brasil. Examino se o autor pretende encaminhar. Bom, sendo que o encaminhamento exatamente se prende à oportunidade de ouvir o professor Marcelo Leonardo, eu submeto, então, o requerimento à apreciação dos senhores e senhoras parlamentares, colocando em votação, e os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, sendo que os contrários deverão se manifestar. Aprovado. Devolvo, então, a presidência dos trabalhos ao senhor deputado Samuel Moreira para o encaminhamento dos feitos. Nada mais havendo, então, a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando reunião extraordinária para a próxima quarta-feira, dia 4 de maio, às 14 horas, para os debates do sistema do novo governo semipresidencialista, de uma possível implantação, com o Conselho Consultivo deste grupo, uma reunião de deputados e do Conselho Consultivo. Mais uma vez, quero agradecer muito mesmo, especialmente a presença da doutora Lara, do doutor Nelson, da doutora Marina, dizer da nossa expectativa muito tranquila, sem atropelar nada, fazendo bons debates, com muita tranquilidade, debater aí um novo modelo de governança, um novo sistema de governo para o nosso país. Muito obrigado, então, a todos e até a próxima reunião. Muito obrigado.